Bom dia, nossos amigos e companheiros interessados nos estudos do Espiritismo. Mais uma vez, estamos de volta com o programa Encontro com o Espiritismo, ou seja, conversando sobre doutrina espírita. É um programa que tem a produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, a Rua Alto de São Sebastião, número 422, nesta cidade de Limoeiro. Essas atividades da instituição Adolfo Bezerra de Menezes voltaram à sua normalidade, com as reuniões de segunda e terça-feira para estudo do Livro dos Médiuns e passes magnéticos, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e estudo do Livro dos Espíritos, que são as três principais obras da codificação do Espiritismo, de Allan Kardec. E hoje, no Livro dos Espíritos, que é o nosso livro de estudo, que é a base do Espiritismo, é o Livro dos Espíritos, e gostaríamos de adiantar que, se você quiser fazer uma boa interpretação da Bíblia, leia o Livro dos Espíritos, inclusive para compreender e entender o ensino do Cristo e as parábolas do Cristo nas Escrituras. Leia o Livro dos Espíritos, que é uma obra universalista. Não veio prioritariamente para os espíritas. É uma revelação que veio do mundo espiritual, que é da autoria de um conselho de espíritos superiores, que, através de médiuns bem evangelizados e bem preparados, inclusive garotas, diríamos, foi assim que veio o Espiritismo ou a revelação espírita para o planeta Terra. Mas não é de propriedade dos espíritas, veio para a humanidade, de maneira que o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, que nasceu do Livro dos Espíritos, é universalista. Todos podem conhecer o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita, sem prejuízo para a sua religião, sem nenhum prejuízo para a sua crença religiosa, porque o Espiritismo é universalista e o Livro dos Espíritos também é universalista. Trata de todas as doutrinas espiritualistas do planeta, mas com especialidade trata de doutrina espírita. Este é o Livro dos Espíritos, que nós convidamos a todos para conhecer esta obra, que é a síntese, ou o Livro dos Espíritos contém a síntese da cultura universal. Por isso é que os espíritos dizem no Livro dos Espíritos que esta obra é ciência, filosofia e religião. Abrange esses três ângulos que abrange toda a cultura universal. Este é o Livro dos Espíritos. E para aqueles que não sabem, o Livro dos Espíritos foi lançado em sua primeira edição a 18 de abril de 1857, em Paris, a capital da França, em meados do século XIX, ou seja, 1857. Este é o Livro dos Espíritos. Seguido, então, de obras desdobradas por Allan Kardec, que era o missionário, desdobrou o Livro dos Espíritos em muitas obras, entre elas
Em seguida, o Livro dos Médiuns, que trata especificamente da ciência espírita, que investiga, estuda, alcança duas humanidades: a humanidade material, dos espíritos reencarnados, que somos nós, e a humanidade desencarnada, que são as almas onde habitam as almas dos nossos parentes, nossos amigos, e inclusive nós viemos de lá para o mundo material pela reencarnação. E migramos, saímos de lá para cá e retornaremos, porque a nossa verdadeira pátria não é aqui na Terra, é no mundo espiritual. E de maneira que na visão espírita, a vida aqui na Terra é uma passagem. Nós não somos daqui. Passamos pela Terra, mas depois habitaremos outros mundos, porque também viemos de outros mundos para reencarnar na Terra. Estamos aqui pela primeira vez? Não. Viemos de outros planetas, como espírito, para reencarnar aqui. E retornaremos para outros mundos, para a evolução, porque o Espiritismo está no Livro dos Espíritos, explica que a lei de Deus é de evolução, é uma lei de progresso, e os espíritos que ele criou, cria e criará sempre para habitar os mundos e serem seus auxiliares na administração da natureza e do universo no todo. Essa é a visão do Espiritismo. Todos fomos criados por Deus e somos filhos de Deus. E não é a primeira vez que nós estamos aqui na Terra. Esse é um preâmbulo, um ligeiro preâmbulo, ou uma premissa, pode-se dizer, para o tema de hoje em O Livro dos Espíritos. O tema de hoje no Livro dos Espíritos é o nada e a vida depois da morte. Esse tema está no Livro dos Espíritos, que é o nosso livro de estudo, no programa Encontro do Espiritismo, e está no capítulo 2º da terceira parte do Livro dos Espíritos, e as questões que abordaremos hoje são 958, para os estudiosos do Livro dos Espíritos, e a questão seguinte, que é 959. Mas antes, pediríamos a técnica do Rádio Jornal do Comércio, que faz o nosso programa, apresenta o nosso programa, Encontro com o Espiritismo, pediríamos a parte musical do nosso programa, o intervalo musical. E voltando a dar continuidade aos estudos de hoje no Livro dos Espíritos, nós recorremos aqui, mas antes gostaríamos para não esquecermos, de apresentar uma frase de Allan Kardec, que ele diz: o conhecimento do Espiritismo é um preservativo contra todos os males da alma, contra as obsessões, as influências dos maus espíritos sobre as criaturas, lhe causando doenças, enfermidades e perturbações espirituais. O conhecimento do Espiritismo é um preservativo contra os males da alma e é um preservativo contra o aborto, contra as violências de uma forma geral, contra o suicídio e contra o materialismo e a descrença em Deus, mostrando que o maior inimigo do Espiritismo é o materialismo e, em segundo lugar, a descrença em Deus, que é o ateísmo. Esses são os maiores inimigos do Espiritismo. E são justamente, na visão de Allan Kardec, são justamente esses inimigos que geram dois grandes inimigos também da sociedade, que são o quê? O egoísmo
e o seu filho legítimo, que é o orgulho. São esses os inimigos diretos que nascem do próprio homem, porque os maiores inimigos do próprio homem estão dentro dele mesmo. O inimigo maior do homem é ele mesmo. E então, recorremos aqui ao Livro dos Espíritos, depois dessa frase de Allan Kardec, aqui na questão que nós já anunciamos, que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre o nada e a vida depois da morte. Pergunta Kardec: por que tem o homem, desde o nascimento? É uma intuição inata, já vem com o homem desde o seu nascimento. Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Essa é a pergunta. E o Conselho de Espíritos Superiores responde a Kardec. Por que, Kardec? Porque o nada não existe. Ora, o nada não existe. Aquilo que nós consideramos o nada é tudo. Porque o próprio universo é vida. E o Espiritismo não é uma doutrina, uma religião, uma ciência do nada. E nem é uma religião de morte. O Espiritismo é espiritismo de vida. Prega a vida e não prega a morte. Porque não existe morte. O próprio Lavoisier, que foi um grande filósofo e pensador, um químico genial da França e contemporâneo de Allan Kardec, ele dizia: nada na natureza se cria e nada se destrói. Tudo sofre transformações, mostrando que nada na natureza é morte, tudo é vida. O universo é vida. E o universo é um coração pulsante que projeta vida para todos os lados, para a criação de mundos, de planetas, de asteroides, de vida no próprio espaço. De maneira que o Espiritismo não é espiritismo de morte, é de vida, porque o Espiritismo matou a morte. Não existe o nada, e nem o nada prova nada. O nada não prova nada. O Espiritismo é religião de vida e não de morte. Aí Kardec pergunta: por que tem o homem instintivamente horror do nada? Por quê? Porque o nada não existe. É a resposta dos espíritos a Allan Kardec. E Kardec insiste na pergunta: de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura, quer dizer, da vida depois da morte? Abriríamos um parêntese para esclarecer que a vinda de Jesus ao planeta Terra, a base do ensino dele foi a vida futura, quer dizer, a vida depois da morte. Mostrando ele que Deus não criou o ser humano para a matança. O homem tem duas partes, na visão espírita. Uma é material e a outra é espiritual. Jesus diz no Evangelho: o corpo de nada vale, é a habitação da alma, e o espírito é que vivo fica. Então, Jesus tem razão. E é nessa base que o Espiritismo forma a sua base. A base do Espiritismo é a vida futura, a vida depois da morte. Porque não haveria nenhum motivo, nenhuma razão para Jesus vir ao mundo sem a pregação na vida depois da morte. Veio ensinar o homem, educar o homem só para a vida material, para uma única vida e para a vida material? Não. Ele veio ao mundo para ajudar o homem a se reformar, a fazer mudança e entrar na vida espiritual, ou seja,
retornar à pátria de onde veio, reformado, melhorado. Evidentemente, Jesus disse: aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus, mostrando que a reencarnação nos traz de volta. Para quê? Para que voltemos novamente para a vida espiritual melhor, mais moderado, mais reformado, mais combatido no orgulho, nas paixões, no egoísmo, nas invejas e em todas as imperfeições morais que enfeiam a nossa alma, mancham a nossa alma e enfeiam o nosso espírito. Esse é o ensinamento do Espiritismo. Aí Kardec pergunta aos espíritos, voltando: de onde nasce para o homem o sentimento instintivo? Todo já nasce assim, da vida depois da morte, da vida futura. E o Conselho de Espíritos Superiores responde a Kardec: já temos dito, Kardec, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Essa é a resposta do Conselho de Espírito. Quer dizer, nós viemos do mundo espiritual, aprendemos muita coisa no mundo espiritual. Isso aí para eliminar a crença errada de muita gente que acha que a memória é no cérebro. A memória não é no cérebro, a memória é do espírito, é da alma. Tanto que, quando o homem morre, no depois da morte, ele sabe tudo o que passou aqui na Terra, porque ele não morreu. Apenas o corpo terrestre, que ensina Paulo na Bíblia, foi para o cemitério, mas as faculdades são da alma. A memória, a inteligência, a razão, os sentimentos de amor, de ódio, a saudade, as depressões, tudo pertence à alma e não ao corpo material, que foi para o cemitério. Não. Tanto é provado que no mundo espiritual nós aprendemos, recebemos lições e quando voltamos temos uma intuição, chama-se intuição, do que aprendemos no mundo espiritual. E essa intuição vem em forma de instinto que o homem guarda do que aprendeu no mundo espiritual. Portanto, ele vem a crença no depois da morte, a crença na vida futura, de onde o homem veio, é instintiva. Instintiva por quê? Porque é uma consequência do que traz na lembrança do que aprendeu em outras encarnações e do que aprendeu também no período que passou no mundo espiritual, que chama de erraticidade. Aí quando volta com essa crença na vida do depois da morte. E de modo que, aqui no Livro dos Espíritos, nós vamos ler uma passagem aqui, muito breve, de Allan Kardec, para encerrar esse estudo, que Allan Kardec esclarece comentando essas duas respostas dos Espíritos a Allan Kardec. Kardec faz o esclarecimento. Ele diz aqui: crê em Deus, sem admitir a vida depois da morte, fora uma aberrante contradição. Como é que eu posso crer em Deus e não crer na vida depois da morte? É um contrassenso. É o que Kardec diz, é uma aberrante contradição. Toda criatura se contradiz. Eu creio em Deus, mas só crê na vida material. Chama-se materialismo. Crê em Deus, mas não crê na vida futura, na vida depois da morte, na imortalidade da alma, que as almas são imortais e volta para o mundo espiritual. Quem não crê, quem crê em Deus, mas não crê nessas verdades, é um contrassenso aberrante, é uma contradição que a própria pessoa cai. E continua Kardec no seu breve comentário: o sentimento de uma existência melhor,
reside no foro íntimo de todos os homens. E não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. Quer dizer, não é possível que Deus tenha colocado essa intuição na cabeça do homem em vão, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. Se o homem crê, é porque Deus lhe colocou na mente, no espírito, essa ideia instintiva de vida depois da morte. Ninguém morre. E Kardec termina no seu comentário dizendo: a vida depois da morte implica a consequência é a conservação da nossa individualidade após a morte. A individualidade é a alma, é o espírito. Continuaremos depois da morte, individualizado do jeito que estávamos aqui na Terra, pensando tudo, com saudade, com sentimento, tudo que tínhamos na memória, que a memória é do espírito, não é do cérebro. As faculdades da alma não são do cérebro, nem são da matéria, são do espírito, e a gente leva para o mundo espiritual. Continuaremos lá com saudade, com sentimento, saudade da nossa família, de tudo, porque nós não morremos. O espiritismo não é espiritismo de morte, é espiritismo de vida, como Jesus ensina no seu Evangelho. E termina Kardec aqui, ele diz: com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral, o espírito, a alma, houvesse de se perder no oceano do infinito, que seríamos nós. Aí diz: as consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Porque muitos pregam que aquilo que se chama alma, depois da morte, volta para o todo universal, sem individualidade, sem mais pensar. Fica somente no sono eterno, quando vem das igrejas, esse ensino, fica no depois da morte, aguardando o dia de juízo para Jesus fazer o julgamento. Mas só que a realidade é bem outra. Os que morreram voltam pelas comunicações mediúnicas para mostrar que não morreram. E as comunicações mediúnicas, elas não vêm só pelo espiritismo, vêm em todos os lugares da Terra, porque a manifestação dos espíritos não é privilégio dos espíritas, nem do espiritismo. Desde o começo da humanidade que os espíritos se manifestam, se comunicam. Apenas o espiritismo usa as leis de Deus para disciplinar e explicar as comunicações dos espíritos. E pediríamos, mais uma vez, a técnica, o intervalo musical para o nosso programa. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós encerramos o breve estudo sobre o Livro dos Espíritos, que o tema de hoje para reflexão foi o nada e a vida depois da morte, mostrando que nós não morremos, apenas nos transferimos da dimensão material para a dimensão espiritual. E que Allan Kardec nos ensina que a humanidade material, que somos nós, pelo fenômeno da morte, deságua na humanidade espiritual, que é o depois da morte, que é a vida futura, que está dentro da resposta dos espíritos aqui para Allan Kardec. E a humanidade desencarnada, que tem uma quantidade muito maior do que os encarnados aqui, ninguém sabe a quantidade dos desencarnados, que são os homens que viveram aqui na Terra, que passam para o mundo espiritual.
Então essa comunidade espiritual, que é a humanidade desencarnada, ela deságua também e exerce influência sobre a humanidade encarnada que somos nós. Tanto que os desencarnados exercem influência benéfica ou maléfica sobre os homens. E os homens são assistidos pelos espíritos. Os bons para fazer o bem e os maus e viciados para os homens fazer o mal. Existe esse intercâmbio e essa interação entre os habitantes dos dois mundos. Isto é o que nos ensina o Espiritismo. E nós, então, vamos aqui a uma pergunta que nos foi feita, aproveitando o ensejo, em nosso e-mail. E essa criatura pergunta por que os espíritas, essa é a pergunta, por que os espíritas não visitam o cemitério no dia de finados? É a pergunta. Ora, os espíritas, eles não visitam o cemitério no dia de finados para fazer prece pelos mortos, porque o dia de fazer prece de orações pelos mortos para os espíritas não tem dia determinado. São todos os dias que os espíritas fazem prece pelos defuntos, pelas almas dos mortos. Mesmo porque a maioria daquelas criaturas que vão ao cemitério consideram ali como uma festa de mortos, uma festa de defuntos. E vão lá mais por curiosidade, exibir roupas, observar os outros e às vezes até conversar assuntos que podem prejudicar alguns espíritos que estão ali presentes no cemitério. Isso pode prejudicar esse tipo de conversação, às vezes uma conversação maledicente, que demonstra um desrespeito ao ambiente e um desrespeito a esse dia de finados. Quando muitos espíritos estão ali presentes e se sentem até decepcionados com essas criaturas. Daí, nessa avaliação, os espíritas recuam e eles preferem, de casa ou em casa, fazerem prece pelos seus mortos, porque sabem que todos estão vivos, ninguém morreu. Esse é o pensamento do Espiritismo, é o pensamento dos espíritas, refletindo os ensinamentos dos espíritos superiores. E a outra pergunta que nós acusamos aqui em nosso meio, ele pergunta: a Umbanda é um ramo, uma variedade da doutrina espírita, a Umbanda? Não. O Espiritismo é o maior respeitador de todas as crenças, porque todos somos filhos de Deus. O Espiritismo não condena nenhuma igreja, não condena nenhuma crença, e mesmo muitos pensam que o Espiritismo tem as religiões como rivais, como competidoras suas. O Espiritismo não vê as religiões nem as crenças como competidoras dele, e nem rivais dele, que respeita todas as crenças. E as crenças religiosas, qualquer que seja elas, estão aqui no mundo com a permissão de Deus e todas estão também cumprindo a sua missão. Mas diga-se de passagem que o Espiritismo não tem nenhuma filiação com a Umbanda, não tem nenhum parentesco nem com a Umbanda, nem com a Quimbanda, nem com os candomblés, nem com os terreiros de Umbanda, e que a Umbanda seja branca ou seja outra Umbanda, o Espiritismo também não tem nenhuma ligação e nenhum parentesco, mas respeita todas, mesmo porque o Espiritismo considera todos nós como irmãos e filhos de Deus, e estamos em caminhos diferentes, mas todos marchamos para Deus. Logo, o Espiritismo é democrata nesse sentido, em todos os sentidos. Não ameaça ninguém porque é um bandista
tem as suas práticas, nada disso. Mas a Umbanda tem o culto exterior, a Umbanda tem os rituais, a Umbanda tem um sacerdócio organizado, que são os pais de santo, as mães de santo. O espiritismo não tem isto. A Umbanda tem a adoração aos santos da Igreja Católica, São Bento, os são de todas as naturezas são também adorados na Umbanda. Os espíritos, eles chamam de orixás, orixalás. Nossa Senhora, que é da Igreja, eles chamam também de Iemanjá. E os médiuns que existem na Umbanda, e nas variedades da Umbanda, nos candomblés também, chama-se os cavalos, os médiuns, e o espiritismo não aplica esse nome. Quanto às manifestações dos espíritos que existem na Umbanda, na Quimbanda, nos terreiros, isso não é espiritismo, porque muita gente confunde manifestação de espírito com doutrina espírita, mas não é. A manifestação dos espíritos existe na Igreja Católica, nas igrejas de crente, no protestantismo, existe na Umbanda, na Quimbanda, em todos os movimentos espiritualistas ou não, os espíritos podem se manifestar, porque os espíritos são livres e povoam o universo. Eles são os habitantes do invisível. Logo, eles se manifestam em todo canto. Quando são evocados, eles se manifestam, mas também se manifestam espontaneamente, sem serem convidados, sem serem evocados. Logo, o espiritismo também não tem idolatria, e a Umbanda tem idolatria, embora na Umbanda estude-se as obras de Allan Kardec, mas as obras de Allan Kardec podem ser estudadas, consultadas, sem prejuízo da crença religiosa de ninguém em qualquer parte, porque o espiritismo é universal, é universalista, e não veio só para os espíritos. Então, fica a resposta. O espiritismo não é um ramo da Umbanda, não é parente da Umbanda, nem da Quimbanda, nem do Candomblé, nem dos terreiros, não é, mas respeita todas as crenças religiosas e todas as práticas espiritualistas do planeta. Inclusive, valendo dizer que a Umbanda é uma prática primitiva, onde se comunicam os espíritos de uma forma geral. E então nós vamos encerrar essa parte do livro dos Espíritos, que nós encerramos, e vamos encerrar essa parte dessas duas perguntas que nos foram feitas. E nós, então, vamos, para encerrar o nosso programa, pedir a contribuição do médium Divaldo Pereira Franco para encerrar com uma pequena mensagem da sua autoria para o encerramento do nosso programa. E nós, então, encerramos, depois da contribuição de Divaldo Pereira Franco, nós encerramos o nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo. E o tema do nosso programa para reflexão foi o nada e a vida depois da morte. Lembrando que o Espiritismo, o fundamento do Espiritismo é, além de Deus, da existência de Deus, da existência do Espírito, da manifestação dos Espíritos e da imortalidade da alma. Não existe nada do depois da morte, existe vida. E não existe nada por acaso, tudo tem acaso. E não existe o nada, porque o nada não explica nada. E o Espiritismo é religião, ciência e filosofia, e é religião, doutrina de vida e não de morte. E voltaremos com o nosso programa e convidamos todos nesta manhã, que é o primeiro sábado do mês de novembro de 2022,
para o próximo sábado, às 8h30 às 9h, através do Rádio Jornal do Comércio desta cidade de Limoeiro. Muita paz para todos e até de hoje a 8 dias, se Deus assim nos permitir.